Boa tarde, turma, tudo bem? Vamos para mais uma aula, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre saúde e segurança no trabalho, que é muito importante, né? Uma coisa que vocês vivem no dia a dia. Então, a gente vai falar um pouco sobre a importância dos EPIs e dos EPCs, ok? Vamos lá. Saúde e segurança no trabalho. Tá vendo essa imagem aqui do lado esquerdo? Imagem de ontem, retrato de hoje. O que isso quer dizer? O que essa frase quer dizer? Observe que essa obra ela foi publicada no início do século XX. Né? Mostra um acidente de trabalho em que 12 toneladas de aço fundido são despejadas sobre os trabalhadores. Ela denuncia a falta de segurança de trabalho nas fundições de aço da época. Então, preste bem, no início do século XX, né? Nós já estamos no século XXI. Então, isso quer dizer o quê? Que isso vem acontecendo, né, desde muito tempo. Claro que hoje já não é tão explicado desse jeito, né? Hoje nós já temos equipamentos de segurança, né, e existe uma conscientização, uma fiscalização para que esses acidentes não aconteçam. Mas ainda acontece sim, seja por negligência da empresa ou até do funcionário também, né? Então, a segurança do trabalho é um conjunto de medidas adotadas para minimizar os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, né, que são aquelas doenças que vêm com o trabalho, que vêm com a função, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do funcionário. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, essa conscientização de proporcionar essa segurança no nosso ambiente de trabalho. Bom, aqui o resultado do trabalho humano depende da capacidade de cada pessoa e do ambiente. Em um ambiente seguro e saudável, produz-se mais e com mais qualidade. Então, se você trabalha em um ambiente que ele é seguro e você se sente confortável, se sente saudável, é claro que você vai produzir mais. E isso vai trazer uma qualidade de vida para você, né? E uma qualidade no seu serviço, no seu trabalho. Muitos empregadores, porém, desrespeitam o direito dos seus empregados e não lhes oferecem mínimas condições de segurança e saúde, o que pode acarretar acidentes ou doenças. Isso, infelizmente, acontece em algumas empresas, né, que não visa esse ambiente seguro nem saudável para o seu empregado, para o seu funcionário. Então, isso pode acarretar muitos acidentes e doenças que prejudicam tanto o empregador quanto o empregado. Segurança e boas condições de trabalho são direitos do trabalhador. Medidas de prevenção e promoção de saúde, como ginástica laboral, lazer, treinamentos, uso de equipamentos de segurança, evitam ou diminuem acidentes e previnem doenças no trabalho. A ginástica laboral é atividade física, que às vezes tem um profissional que antes de você começar a atividade faz uma ginástica com você, né? Aquela atividade física, um exercício antes do trabalho. Tem empresas, eu conheço empresas que têm uma área de lazer, que tem sinuca, né, para os funcionários jogar no seu momento de descanso, né, tem treinamento e o uso dos EPIs e EPCs, né, que são os equipamentos de segurança. Então isso vai diminuir muitos acidentes, né, e prevenir doenças do trabalho. Aqui eu vou para vocês um pouco falar sobre os EPIs. Né? O que são os EPIs? São os equipamentos de proteção individual. Então, cada um tem que ter o seu equipamento de proteção individual, que vai ser ali um colete, uma luva, um óculos, o protetor auricular, né? O colete, a bota, né? E o capacete. Então, você proteções, né, de uso individual. Todo trabalhador ele deve usar durante sua atividade profissional, principalmente nas que envolvem alto risco de acidentes. Então não tem esse negócio de você achar que não é perigoso, que não vai ter nada, não tem isso. Tem que usar, independente de qualquer coisa, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Né? E agora nós temos aqui os EPCs, né, esse equipamento de proteção coletiva. Esses materiais ou ferramentas que são utilizados para a proteção de todo o grupo, enquanto uma atividade executada recebe o nome de EPC. Então, eles
são a forma mais básica de segurança no ambiente de trabalho. Então, quando uma pessoa, por exemplo, a gente chega assim, às vezes no shopping ou no edifício, o rapaz está ali limpando, lavando, passando um pano, repare que tem uma placazinha amarela dizendo ali, cuidado, piso molhado. Então, aquilo ali é um EPC, é um material, um equipamento, né, para proteção do uso coletivo. Então, tem lá aqueles cones, tem placas avisando, tem faixa de segurança, né? Então, tudo isso é para proteger o coletivo. Então, faz parte, né, da proteção, da utilização dos EPCs para proteger a vida, né? Mas assim, infelizmente, né, é comum observarmos trabalhadores que mesmo em situações de risco não usam equipamentos próprios à sua profissão. Muitas vezes, mesmo que a empresa forneça EPIs, necessários e adequados. Então, assim, infelizmente ainda existe muita gente que, mesmo tendo o equipamento de segurança, não faz o uso adequado, né? Não dá aquela devida importância. Isso é muito perigoso, é ruim tanto para o empregador quanto para a empresa. Então, se você tem o equipamento, por que você não vai usar? Né? Então, assim, eu queria saber de vocês, né, qual a opinião de vocês sobre isso? Por que vocês acham que isso acontece? Que mesmo as pessoas tendo lá o equipamento necessários e adequados, eles não fazem o uso. Por que será que isso acontece? Quando não for possível tomar medidas que permitam eliminar os riscos do ambiente de trabalho, como proteção contra acidentes ou doenças profissionais, o empregado deve utilizar os chamados equipamentos de proteção individual e coletiva. De acordo com uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, as empresas devem fornecer esses equipamentos de forma gratuita e fiscalizar se os trabalhadores estão fazendo o uso correto dos itens. Esse é o assunto da nossa reportagem especial de hoje, que vai mostrar que o empregado também precisa fazer a parte dele quando o assunto é segurança no trabalho. Confira. Paulo trabalha há 30 anos no ramo da construção e já atuou em diversas empresas. Ele era marceneiro e hoje é montador de andaimes em uma obra em Brasília. Ele lembra que no começo da carreira, em outras empresas, não havia tanta preocupação com a segurança. Não tinha uniforme, não tinha cinto, a gente trabalhava com a própria roupa da gente. A gente, se quisesse, tinha que ter uma preocupação com a segurança. E hoje em dia é diferente, as empresas que se preocupam com a gente. Agora ele entende a importância de se trabalhar de maneira mais responsável e, por isso, usa todos os equipamentos de proteção necessários: luvas, botas, macacão, cinto de segurança, capacete e óculos. Sem esses itens, ele não teria como realizar as atividades. Como ia evitar um acidente se não fosse os EPC, os EPI, né? Segundo a norma regulamentadora 6 NR6 do Ministério do Trabalho, considera-se equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Ainda de acordo com a NR6, o uso dos EPIs é obrigatório e as empresas também são obrigadas a distribuir de forma gratuita aos empregados os equipamentos de proteção e garantir que os trabalhadores usem os EPIs de forma correta. Ele entra para o canteiro e, a partir daí, além da técnica de segurança, toda a equipe administrativa, não só os engenheiros, como também o mestre, os encarregados, os próprios colegas os colaboradores da produção dele, a gente instrui para cuidar um da segurança do outro. A técnica de segurança da obra onde Paulo trabalha explica que alguns operários resistem à importância do uso de equipamentos, mas a conscientização tem sido uma saída para garantir a segurança de todos. A gente explica para eles que não só a empresa é responsável no caso de um acidente, né, de trabalho, como eles também são responsáveis. Até porque a empresa, ela faz o papel dela, né? No caso, nossa empresa, a gente faz o nosso papel, entrega os EPIs gratuito, né? Como manda a norma. E a gente explica para eles a responsabilidade deles, que é utilizar o equipamento, né? Porque se a gente entrega e eles não utilizam, é a mesma coisa de nada. Mas a segurança no local de trabalho vai além dos EPIs. Além dos equipamentos de proteção individual, também existem os equipamentos de proteção coletiva, os EPCs,
como por exemplo esse guarda-corpo, que é essa estrutura aqui produzida e instalada pela própria empresa em lugares altos, onde há o risco de queda dos empregados. Durante o planejamento de uma obra, por exemplo, um levantamento de riscos é feito por um engenheiro e os EPCs são instalados, como faixas e placas com sinalização, além de várias orientações aos trabalhadores. Já os equipamentos de proteção individual, como capacetes, luvas e botas, dentre outros, são entregues aos profissionais assim que eles são contratados para o serviço. Mas é preciso fiscalizar o uso, não apenas realizar a entrega do material. Esse auditor fiscal do trabalho explica que não usar a proteção adequada pode gerar punições para empregadores e profissionais. Muitas vezes o trabalhador está segurando o capacete com a mão, em um ambiente que deveria estar se utilizando, está na mão, ou um protetor auricular, ele está em volta do pescoço. Então, é muito comum essa situação. E é importante mencionar que o empregado, segundo a norma regulamentadora 1, constitui um ato faltoso, que pode ser uma advertência até uma demissão por justa causa, a recusa injustificada do equipamento. Esses equipamentos passam por um controle de qualidade e são testados. Só depois recebem um certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, que tem validade de 5 anos. Depois desse tempo, novos testes devem ser feitos. O auditor fiscal do trabalho esclarece que quando as medidas coletivas são suficientes, os EPIs não são necessários. Muitas vezes, sendo obedecida aquela hierarquia, as medidas de proteção coletiva elas vão ser suficientes, vão ser necessárias para eliminar o risco. E aí o trabalhador não vai ser preciso a empresa fornecer um equipamento de proteção para o trabalhador. Em virtude dessa hierarquia. Durante os anos de experiência como auditor fiscal, Joelson nos conta que um dos grandes problemas é falta de treinamento e diálogo entre empresa e trabalhadores. Muitas vezes o trabalhador é contratado e é entregue para ele um equipamento. E muitas vezes ele não sabe para que finalidade se destina e ele fica sem saber o que fazer com aquele equipamento. A Justiça Trabalhista tem analisado casos que envolvem a falta de EPIs. Em 2015, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou um processo em que um armador da construção civil foi solicitado pelo engenheiro da obra para realizar a proteção de uma grade de alumínio, tarefa que seria de um marceneiro. Durante o serviço, ele machucou o olho esquerdo e perdeu a visão deste lado, porque não estava com equipamento de proteção individual. O Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas julgou que houve culpa concorrente por entender que a empresa foi imprudente por pedir tarefa que não era de competência do trabalhador e que o empregado foi negligente ao não usar o equipamento de proteção. Na terceira turma do TST, o relator ministro Alberto Bresciani negou o recurso da empresa e manteve a culpa concorrente. A decisão foi unânime. Além de julgar processos trabalhistas, o Tribunal Superior do Trabalho também se dedica à conscientização e prevenção de acidentes de trabalho por meio do programa Trabalho Seguro sobre a importância do uso de EPIs. Não é visando somente o interesse do empregador de evitar que venha a sofrer uma condenação, uma condenação por dano decorrente de um acidente. Mas a conscientização da prevenção eu coloco como o fator mais importante. E nós trabalhamos muito isso na Comissão de Trabalho Seguro do TST com todos os tribunais regionais, com os nossos parceiros interinstitucionais também. E nós trabalhamos muito nessa ótica da importância da prevenção. A ministra explica ainda que a consequência de um mau uso dos equipamentos é prejudicial para os dois lados. Porque o acidente, o acidente do trabalho, ele é muito prejudicial para o empregado, né, que sofre as consequências do acidente, e também para a empresa, que pode arcar com ônus financeiros, né, de tratamento de saúde e mesmo de indenizações quando ocorre o acidente. Pronto, um vídeo muito esclarecedor, muito interessante, né? Então,
Agora nós vamos fazer uma atividade no caderno, que eu quero que vocês façam. Eu escrevi aqui 3 perguntas, eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês, uma folha de papel, um caderno, escrevam e respondam, né? E aí vocês tiram foto e me enviam. Primeira pergunta: você faz uso dos EPIs e EPCs no seu trabalho? Então você copia lá essa pergunta e responde, ok? Número 2: qual a importância do uso desses equipamentos, né? Qual a sua opinião? Qual a importância para vocês do uso desses equipamentos? E 3: em sua opinião, por que, mesmo tendo os equipamentos de segurança, existem trabalhadores que insistem em não usar, né? Então, vocês copiem essas 3 questões aí, deixem um espaço, né? Cada um deles deixa umas 4 linhas, enfim. E aí vocês respondem, tiram a foto e me encaminham, ok? Estou aguardando. Qualquer dúvida, estou no Zap, vocês já sabem, certo? Envia no meu privado. Até a próxima aula. Um abraço.